A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra da parte de Deus para mim, a sua meditação, para o meu e o seu coração, e que Deus possa falar verdadeiramente, profundamente com você e comigo nesta tarde de hoje, amém? A palavra que eu quero estar compartilhando com você nesse dia de hoje se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 6, que nos diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça. E quando ele estava assentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparado e para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Meus irmãos, nós vemos que quando essa mulher derramou ali um vaso de alabastro, de nardo puro, que era um perfume caríssimo, né? Valiosíssimo naquele tempo, na Bíblia, nessa versão que eu estou lendo, diz o seguinte, que os seus discípulos, indignaram e perguntaram por que daquele desperdício. Mas na verdade quem fez essa pergunta, por que todo esse desperdício, foi Judas, o Iscariote, que traiu o Senhor Jesus Cristo, Em meio a esse jantar ele diz: poxa, esse vaso de nardo puro, desse perfume excelente, caríssimo, poderia ser vendido e dado aos pobres, Aquele vaso ali de alabastro com nardo puro valia o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador comum. Então, ou seja, valia muito dinheiro. Realmente, se fosse destinado aos pobres, teria ali um valor interessante, Mas o Senhor Jesus Cristo destaca nesse texto que os pobres estão sempre presentes, Aonde a gente vai no mundo realmente tem pobres. Ele não fez pouco caso dos pobres, mas a presença do Senhor Jesus Cristo era uma ocasião rara, Ele em seguida já iria partir para o Deus Pai. Então seria mais interessante realmente a ação que aquela mulher fez em prol do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse, que em forma de agradecimento, em memória, aquela ação que ela fez, aquele ato, que ela praticou ali, dando ao Senhor Jesus Cristo o melhor perfume, um perfume caríssimo, seria reverberado aos quatro cantos do mundo, aonde o evangelho fosse pregado. E está sendo. Hoje, inclusive, estamos, reproduzindo o que aconteceu lá no tempo do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve para conosco, Mas a principal mensagem desse texto bíblico é que muitas vezes nós oramos, nós nos consagramos, nós jejuamos, nós nos santificamos, nós nos separamos do mundo, E as pessoas nos dizem: poxa, para que tanto sacrifício, para que tanta oração, para que tanta santificação? Eu ouvi muito isso, sabe? As pessoas dizendo: poxa, por que tu não come isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não vai em tal lugar, As pessoas questionam, E muitas vezes o servo do diabo, os servos de Satanás, dizem o seguinte, Porque quem é que acusa do pecado é o diabo, E eles nos dizem o seguinte: poxa, tu pecador aí, Jesus não vai te ouvir, para de orar, para de jejuar, tá se esforçando tanto, podia estar trabalhando, podia estar estudando, mas tá aí orando, tá jejuando, Eu ouvi muito no meu processo com Deus, me chamaram de acomodado, de preguiçoso, de vagabundo, porque eu não queria trabalhar, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele me honrou, E assim como Ele fez com essa mulher, não há absolutamente ninguém que dê o seu melhor perfume, que dê a sua adoração, que dê tudo que tem de melhor e valioso, como essa mulher fez com ali aquele vaso de alabastro, de nardo puro, que era valiosíssimo, equivalia a um ano de trabalho,
que não seja recompensado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Esse texto ele tem um significado espiritual, ou seja, ele vai além da palavra. O texto, quando refere-se em perfume, é a nossa adoração, é a nossa súplica, é o nosso achego, é o nosso contato com o Senhor Jesus Cristo, é a nossa busca com Ele, né? Que ao Senhor Jesus Cristo produz um perfume bom, agradável, adorável, né? Como esse perfume que essa mulher derramou sobre ele. E muitas vezes as pessoas nos dizem, poxa, né? Tudo isso é em vão, Jesus não existe, Deus não existe, né? E zombam, escarnece. Mas nós vemos que o Senhor Jesus Cristo reconheceu a adoração dessa mulher, reconheceu o esforço, a grande entrega ali que ela fez, a grande oferta que ela fez pacificamente ao Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós buscamos ao Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que nós buscamos ao Deus Pai, todas as vezes que nós buscamos ao Espírito Santo de Deus, assim como essa mulher buscou em espírito, em verdade, dando o nosso melhor, a nossa melhor oração, a nossa melhor súplica, a nossa alma se entrega ao Senhor Jesus Cristo, nós obtemos recompensa a esta ação que nós estamos praticando de buscar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia inclusive nos diz que Deus galardoa aqueles que os buscam, né? Ou seja, Deus recompensa aqueles que buscam a Ele, né? Não há absolutamente ninguém que se chegue a Deus Pai, ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus Cristo que volte de mão vazia, né? Nós também temos a Bíblia testificando que outra vez uma multidão seguiu o Senhor Jesus Cristo no deserto, né? Em busca de pães e peixes, e ele fez a multiplicação, né? Tinha apenas 5 pães e 2 peixes, e através de um grande milagre o Senhor Jesus Cristo ali fez um milagre da multiplicação, aonde ele transformou aqueles 5 pães e 2 peixes em 12 cestos, que foi capaz de alimentar mais de 5.000 pessoas. Então nós vemos que, ainda que a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, a motivação pelo qual o Senhor Jesus Cristo se sacrificou pela minha e a sua vida não seja nos dar bens, nos dar riqueza e nem mesmo alimentação, Ele não desampara absolutamente ninguém que busca Ele em verdade e em espírito, né? Então, meus irmãos, talvez você tenha orado, você tenha buscado, você tenha jejuado, você tenha se santificado, né? E várias pessoas ao seu derredor, né, estejam dizendo para você, poxa, em vão, não vale a pena, né? Podia estar estudando, podia estar trabalhando, né? Deus não existe, isso é loucura, isso é doidice, como a própria Bíblia diz, né? Mas eu digo para você que ainda que demore, ainda que esteja difícil, né? Hora ou outra o Senhor Jesus Cristo vai intervir, vai responder com o que você precisa, com o que você tem suplicado a Ele nas suas orações, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele recompensa todos aqueles que buscam a Ele, né? Não somente com a salvação, né? A nossa principal busca ao Senhor Jesus Cristo deve ser pela nossa salvação, pela nossa remissão dos nossos pecados, né? Para que nós venhamos a nos arrepender dos pecados, né? Mas que também nós possamos ter uma vida abundante nessa terra, né? E o Senhor Jesus Cristo tem isso para todos aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Continue buscando, continue orando, continue se santificando, porque o Senhor Jesus Cristo vai recompensar a sua busca, a sua oferta pacífica de adoração a Ele. Amém? Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.